Atenção, torcedor alvinegro. O que eu vou te contar hoje, sinceramente, você não vai ouvir em nenhum outro lugar. Então, se você é realmente botafoguense de coração, já chega se inscrevendo no canal, ativa o sino das notificações porque a qualquer momento pode sair mais uma bomba sobre o nosso glorioso Botafogo. E eu garanto, você não vai querer perder nada. O que aconteceu nas últimas horas simplesmente explodiu nas redes sociais, causou revolta em alguns, surpresa em muitos, principalmente, deixou toda a torcida do Fogão completamente enlouquecida. E olha, eu te garanto, isso tem o potencial real de mudar completamente o rumo do Botafogo daqui pra frente, tanto no cenário nacional quanto no internacional. Mas calma, calma, não sai daí não, porque o que eu vou revelar aqui hoje não é só mais uma notícia qualquer, não. É algo que pode, literalmente, escancarar uma verdade que estava sendo escondida há muito tempo dos olhos da mídia brasileira, dos analistas, dos torcedores rivais, pasmem, até mesmo de parte da nossa própria torcida. Você, botafoguense, já percebeu que nas últimas semanas algo parecia estranho? É como se tudo estivesse caminhando para um desfecho épico, histórico, mas ao mesmo tempo, misterioso. E de fato, estava. E a prova disso veio agora, de forma escancarada, direta e sem rodeios, através de uma declaração bombástica do nosso comandante, Renato Paiva. Ele, que vem sendo alvo de críticas de muitos setores da imprensa, que já foi chamado de maluco, de sonhador, de ultrapassado, simplesmente foi lá, com uma serenidade impressionante, bateu no peito, e fez questão de lembrar a todos que, se ele tivesse dito, ainda no Brasil, que o Botafogo passaria daquele grupo da morte, sabe o que teria acontecido? Ele seria, segundo as palavras dele próprio, esculachado até a quinta casa. E convenhamos, ele tem razão. Não é verdade? Afinal, vamos recapitular juntos aqui. PSG no grupo, Atlético de Madrid no grupo, e o Botafogo, desacreditado, tratado como zebra, visto como mero participante, como coadjuvante, como figurante de luxo nesse Mundial de Clubes. Mas o que ninguém esperava, o que absolutamente ninguém fora do universo alvinegro conseguia sequer imaginar, era que esse grupo, desacreditado, subestimado e ridicularizado por muitos, fosse capaz de calar o mundo. E foi exatamente isso que aconteceu. A atuação foi simplesmente histórica. E mais do que isso, foi simbólica. Porque ela representou não apenas uma vitória no campo esportivo. Representou uma vitória contra o preconceito, contra o descaso da mídia, contra a arrogância de muitos que teimam em menosprezar o futebol brasileiro fora do eixo costumeiro. E o que deixa tudo ainda mais insano, torcedor, é que fontes internas, que a gente teve acesso nas últimas horas, confirmaram algo que até então estava sendo mantido em sigilo absoluto nos bastidores do clube. Algo que tem relação direta com essa classificação épica e que pode simplesmente mudar tudo daqui pra frente. Eu vou te contar, mas segura aí mais um pouco, porque antes disso, é fundamental que você entenda a real dimensão do que foi essa classificação. Quando o sorteio do grupo aconteceu, as probabilidades que circulavam nos veículos internacionais eram claras. O Botafogo tinha, pasmem, apenas 10% de chance de passar de fase. 10%. Isso mesmo que você ouviu. Ou seja, a cada 10 simulações feitas, em 9 Botafogo estava fora. E quer saber? Eles não estavam errados por completo. Não. Afinal, olhando friamente, com base nos elencos, nos investimentos, nas estruturas, fazia até sentido. Mas o que eles esqueceram de considerar era o fator Botafogo. O fator Botafogo, meu amigo, não se mede por planilha, não se calcula por algoritmo, não se explica por análise fria. O fator Botafogo é diferente. É alma. É raça. É história. É camisa pesada. E é justamente esse fator que fez o impossível acontecer. Agora, segura aí, porque aqui vem o ponto-chave dessa história. E se eu te dissesse que essa classificação não foi apenas fruto da superação dentro de campo? E se eu te dissesse que tudo isso já fazia parte de um planejamento muito mais ousado, muito mais ambicioso e muito mais estratégico do que qualquer torcedor imaginava? Pois é, informações quentíssimas que acabaram de sair, e que poucos, eu repito, pouquíssimos jornalistas no Brasil têm acesso, revelam que o Botafogo, paralelamente à disputa do Mundial, já vinha conduzindo negociações de bastidor com um grupo de investidores internacionais, interessados não só em aportar dinheiro no clube, mas, pasmem, em transformar o Botafogo em uma das principais potências do futebol mundial nos próximos anos. É isso mesmo que você ouviu. E não para por aí.
Sabe aquele papo que muitos torcedores rivais gostam de espalhar, de que o Botafogo não tem camisa, não tem peso, não tem mercado internacional? Pois é, essas conversas foram completamente esmagadas nos últimos dias, quando o desempenho do Fogão atraiu, e de forma avassaladora, olhares de gigantes do mercado mundial. Fontes ligadas diretamente aos bastidores da diretoria confirmaram que, após essa classificação histórica, as negociações que estavam andando em passos moderados simplesmente dispararam. Avançaram como nunca antes. E a expectativa, segura essa, é que nas próximas semanas o Botafogo anuncie uma das maiores parcerias financeiras da sua história recente. E sabe o que isso significa? Significa que aquele velho discurso de que o Botafogo é cavalo paraguaio, de que começa bem e depois tropeça, que é time de um turno só, tudo isso vai ficar para trás. Porque com esse aporte milionário, a estrutura vai mudar, o patamar do elenco vai mudar, e o Botafogo. Meus amigos, o Botafogo vai se consolidar de vez como um dos grandes protagonistas do futebol mundial. Inclusive, uma fonte muito quente de dentro do clube revelou que há, neste exato momento, 3 nomes de peso no futebol europeu que já estão em conversas avançadas para vestir a camisa alvinegra após o Mundial. E não estamos falando de qualquer jogador, não. Estamos falando de jogadores de Premier League, La Liga e Série A, atletas que qualquer clube brasileiro, hoje, sequer ousaria sonhar. E eu te pergunto, torcedor, você tem noção do que isso representa? Você tem noção de que estamos, possivelmente, diante da maior transformação da história do Botafogo? De que aquele velho Botafogo, desacreditado, zombado, ignorado pela mídia, está prestes a se tornar uma verdadeira potência global. E olha, isso não sou eu que estou dizendo, não. É o próprio Renato Paiva que, nas entrelinhas da sua declaração, já deixou claro. Quando ele ironiza dizendo que seria esculachado no Brasil se dissesse que o Botafogo passaria. Ele não está apenas respondendo críticas. Ele está mandando um recado claro. Subestimaram o Botafogo. Subestimaram esse elenco. Subestimaram a história desse clube. Mas agora, meu amigo, agora não tem mais volta. O mundo acordou. E quem achava que o Botafogo estava só de passagem nesse Mundial, se prepare, porque vem muito mais por aí. E sabe o que é melhor? Isso é só o começo. A classificação foi só o primeiro capítulo de uma história que está sendo escrita, e que promete capítulos ainda mais épicos nas próximas semanas. Já se inscreve no canal agora, ativa o sino das notificações porque vem mais bomba por aí. E eu te garanto, você não vai querer ser o último a saber. Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Você acredita que o Botafogo está, de fato, caminhando para se tornar uma potência mundial? E mais, quem você acha que são esses 3 nomes que estão sendo negociados? Se inscreve, ativa o sino.